Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos encha mais e mais da sua preciosa paz. Amém? Trago o nosso abraço lá da Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, a essa igreja irmã, Igreja Presbiteriana em Carapina. Parabéns aí por mais um ano, de existência. Nossa igreja também completa mais um ano no próximo mês, 23 anos, e assim as igrejas vão seguindo até a gloriosa volta de Jesus. Se o Senhor não voltar logo, que nós tenhamos muitos aniversários para completar. Mas nossa alegria de estar aqui também, revendo irmãos queridos, pessoas aqui, pessoas preciosas. Pastor Júlio, um amigo muito querido, de coração, e sua família, Moisés, que chegou ontem, lá do México, do seu trabalho. Deus o abençoe também. Dezembro será também um mês de festa aqui, Teremos batismo das crianças aí, dos netinhos. E Deus, sempre bondoso, tem abençoado a sua igreja. Louvamos a Deus pela sua fidelidade e amor para com todos nós. Quero compartilhar a palavra de Deus que está em 1 de Pedro, capítulo 2. Leremos apenas 4 versículos, os versos 4 e 5 e os versos 9 e 10. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Versos 4 e 5 e depois os versos 9 e 10. Convido todos, mesmo assentados, mas com corações rendidos ao Senhor, leiamos juntos, então, esses 4 versículos da Palavra de Deus em voz audível, toda a igreja. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Agora versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós estamos encerrando lá em nossa igreja local uma série de pregações. O tema é nossa identidade em Cristo. Muitas lutas têm sido travadas sobre a identidade das pessoas, Mas o crente em Cristo precisa estar seguro de qual é a sua identidade. E quando a gente vai estudar as Escrituras, nós aprendemos que alguns aspectos importantes da nossa identidade. Somos filhos de Deus, não podemos ter dúvida disso. Somos herdeiros de Deus, também precisamos estar certos disso. Somos também servos do Senhor, somos embaixadores do Deus vivo aqui neste mundo. Somos membros da família de Deus, uma família que vai muito além dessa. Aqui também está uma expressão dela, mas certamente uma família muito maior, que está espalhada por todo o planeta Terra. Somos membros do corpo espiritual de Cristo Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um desses aspectos de nossa identidade em Cristo. Somos sacerdotes de Deus. Quero que você, nessa noite, esteja com seu coração aberto para receber, para lembrar, para avivar, ou se não conhece, para conhecer essa identidade sua como sacerdote de Deus. E este texto que nós acabamos de ler nos revela pelo menos 3 verdades preciosas sobre a minha identidade como sacerdote de Deus, sobre a sua identidade
como sacerdotes de Deus. Nós estamos vendo aqui um novo templo sendo erguido, pedras importantes para essa construção física, que ilustram muito bem nós todos, cada uma dessas pedrinhas preciosas nessa casa de Deus, nessa casa espiritual de Deus. E como pedras preciosas firmadas na pedra fundamental, que é Cristo, somos sacerdotes de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com os irmãos que o cristão é sacerdote servindo a Deus diante dos homens e servindo aos homens diante de Deus. Chama a sua atenção para duas frases que já lemos aqui. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Lá no verso 9, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, acima de tudo, em primeiro lugar, nós somos sacerdotes servindo a Deus. O nosso primeiro compromisso, o nosso maior compromisso é com o Senhor. Nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, como este culto que estamos fazendo hoje, mas também as nossas próprias vidas, nosso trabalho, nossa família, dons, talentos, recursos, como já temos feito. O sacerdote de Cristo oferece sacrifícios agradáveis a Deus em seu culto e com toda a sua vida. Ele fala em nome de Deus, ele proclama as virtudes de Deus. Nós estamos aqui para proclamar as virtudes do Senhor. Se você e eu temos alguma, é que o Espírito Santo tem nos dado. Mas não estamos aqui para proclamar as virtudes de cada um de nós, mas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas uma coisa tremenda que acontece é que quando eu exerço o meu sacerdócio diante de Deus, proclamando a palavra de Deus, orando, eu abençoo vidas, eu abençoo pessoas, eu sirvo às pessoas. Então esse é o outro lado do sacerdócio cristão. Mas o que é um sacerdote? Falando de uma maneira assim, mais simples possível, de certa forma o sacerdote é um mediador mesmo. É alguém que se interpõe entre uma pessoa e outra. Nesse sentido, um aspecto do sacerdócio é representarmos outras pessoas diante de Deus. Sabemos que tem irmãos, por exemplo, entubados, não conseguem orar, estão em coma, mas a igreja ora, se coloca entre aquela pessoa e Deus e clama. Nós tivemos lá na igreja muitos casos, eu não sei exatamente, porque muitos não revelam, né? Mas eu vou te dizer que metade da nossa igreja pegou Covid-19. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, também atendendo graciosamente as orações dos sacerdotes da sua igreja, preservou a vida de todos. Nenhum o Senhor levou, pela graça dele, pela sua soberana vontade, mas certamente a igreja exerceu o seu sacerdócio, intercedendo. Quando Deus instituiu o sacerdócio levítico, os irmãos se lembram, no meio do povo de Israel, essas duas verdades estavam ali postas. A tribo de Levi, ela tanto servia a Deus com o seu culto, oferecendo sacrifícios, cultos, louvores, ofertas da lavoura, dos animais, adoravam a Deus. Mas elas também, a tribo de Levi também, os levitas sacerdotes, abençoavam o povo, orava pelo povo, intercedia pelo povo, confessava os pecados do povo. Deus era honrado pelo sacerdócio da tribo de Levi, e o povo era abençoado pelo sacerdócio da tribo de Levi. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala que, na verdade, o desejo de Deus, a alegria de Deus é que todo o povo de Israel entendesse o seu papel sacerdotal. Por isso, lá em Êxodo, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo, no capítulo 19, versos 5 e 6, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que Deus diz para todo o povo de Israel, não só para a tribo de Levi. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O povo de Israel,
muitas vezes, prestou a Deus culto que agradava a Deus. Mas o povo de Israel, muitas vezes, corrompeu o seu culto, corrompeu o seu sacerdócio, com um culto idólatra, com prostituição espiritual. E o povo de Israel falhou gravemente, terrivelmente, porque muitas vezes o povo de Israel se comportou limitando a sua fé, não proclamando a sua fé aos outros povos. Era para que o povo de Israel, de fato, estendesse o seu sacerdócio para que todas as nações conhecessem o Senhor. E quando o próprio Cristo veio, diz a palavra que ele veio para que eram os seus, e os seus o não receberam. Mas, meus irmãos, Deus então entrega o sacerdócio à igreja, a mim e a você, para que nós continuemos honrando a Deus, proclamando as suas virtudes e para que nós possamos servir também às pessoas com nossas vidas e com o nosso testemunho. Na verdade, todo ser humano tem, de certa forma, uma responsabilidade sacerdotal. Os políticos deveriam ser, entre aspas, pessoas que estão ali servindo a Deus com seus postos e servindo a comunidade. Os juízes, os médicos, né? Quem é médico aqui, eu já fui na formatura de um médico, sabe que o juramento de um médico é praticamente de sacerdócio, né? De cuidar, de se sacrificar, de interceder. Mas cada ser humano falhou e continua falhando no seu sacerdócio por causa do seu pecado. Nenhum ser humano por si mesmo consegue exercer esse sacerdócio. Nem eu nem você conseguimos fazê-lo por nós mesmos, mas podemos fazer pela mediação de Jesus Cristo. Por isso, eu faço uma pergunta: você tem vivido como sacerdote de Deus? Você tem servido a Deus diante dos homens e aos homens diante de Deus? Pastor Júlio, todas as vezes que me lembrou do convite, mandou um zap, e agora na chegada, fomos orar, ele disse assim para mim, Atos 1:8. Os irmãos se lembram de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia! Mas essa promessa não é somente para os reverendos, essa promessa é para cada convertido a Cristo, para cada mulher, que no poder do Espírito Santo, pelo poder de Cristo, pode servir a Deus diante dos homens e pode servir aos homens diante de Deus, porque isso é o sacerdócio cristão, que é o meu sacerdócio. Quando você ora, quando você intercede, quando você clama por outras pessoas, você está exercendo o sacerdócio que Cristo lhe deu. No sacerdócio não há lugar para egoísmo. Claro que eu posso orar por mim, posso, mas o sacerdote é aquela pessoa que se importa com o outro, que se coloca na brecha pelo outro. Queridos maridos, vocês são chamados para serem sacerdotes de suas esposas. E, no sentido geral espiritual, também as esposas podem ser intercessores, devem ser dos seus maridos. E os pais também intercedendo pelos filhos, os filhos intercedendo pelos pais, intercedendo pelo bairro. Irmãos, nós exercemos o sacerdócio de muitas formas, mas as duas formas mais lindas é pela oração e pela pregação da palavra. Quando um crente deixa de pregar o Evangelho, deixa de falar o que a palavra de Deus diz a outras pessoas, está falhando no seu sacerdócio. Queridos, eu sei que esta é uma igreja zelosa pela palavra, mas os irmãos precisam entender e praticar essa verdade do sacerdócio. Ser zeloso com a palavra não é só obedecê-la, mas é proclamá-la. E se cada membro desta igreja se comportar verdadeiramente como sacerdote, intercedendo e pregando o Evangelho, Pastor Júlio, esse novo tempo vai ficar pequeno. Porque Deus vai operar grande salvação pela pregação do Evangelho de cada sacerdote desta igreja. Esta igreja é uma igreja muito abençoada e será ainda mais abençoada e crescerá tanto quanto mais cada um estiver rendido a Deus, exercendo o seu sacerdócio diante de Deus e diante dos homens. Mas em segundo lugar, segunda verdade que eu deixo com os irmãos nessa noite, é que o cristão é sacerdote santo e real
não pela vontade dos homens, mas pela vontade santa e real de Deus. Irmãos, observem aí comigo, é a própria palavra que diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, essas pedras que estão sendo erguidas ali, elas não vivem, mas você vive, e você pode ser uma pedra que, como sacerdote de Deus, pode fazer a vontade de Deus. Quem escolhe os sacerdotes de Deus não é a assembleia da igreja, não é o pastor, não é um concílio, não é um bispo, um pastor, não é nenhuma autoridade, não é humana, é o próprio Deus. Por isso que diz o texto que esse povo sacerdote é raça eleita, eleita antes da fundação do mundo, eleita pelo próprio Deus. E isso não tem nada a ver com racismo, porque na verdade Deus elege pessoas de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Irmãos, o sacerdócio é real, porque o cristão é chamado pelo próprio Rei dos Reis. É Deus que te chama, é Deus que te convoca. Tem uma famosa frase de uma missionária que pergunta para ela como foi seu chamado para missões. E ela então diz assim, eu nunca ouvi um chamado assim, né? Uma coisa assim, e tal, né? Eu simplesmente li uma ordem e obedeci, está na Bíblia. Deus já determinou, Deus já me escolheu. Ele não chama apenas para vir a Ele, Ele chama para ir por Ele. Irmãos, o sacerdócio é santo porque o próprio Deus santo santifica e separa o cristão para ser um sacerdote. Não tem nenhuma cerimônia ritualística. O próprio Deus chama e capacita para ser sacerdote. Essa identidade sacerdotal já havia sido profetizada pelo profeta Isaías. Olha o que diz lá em Isaías 61, verso 6. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. E é justamente Isaías 61 que fala, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, o Espírito de Deus está sobre nós, para que eu e você, isso aqui se cumpriu lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Ele não somente salvou ali quase 3.000 pessoas, mas ele transformou aqueles pecadores em santos sacerdotes do Senhor. Agora, quem conhece um pouquinho da história da igreja, vai lembrar que no período medieval, na chamada Idade das Trevas, a igreja estava mergulhada em densas trevas espirituais. E muitos pecados a igreja cometeu, muitos desvios a igreja cometeu. E um deles foi justamente que a igreja dividiu-se em duas categorias. Ela dividiu o seu povo, o rebanho, em clero e leigo. O clero eram aqueles que eram levantados como sacerdotes. Somente esses poderiam ler a Bíblia. Somente esses poderiam pregar o Evangelho. Somente esses poderiam interceder. Somente esses poderiam comer de todos os elementos da Santa Ceia. E, além de ser um pecado, essa exclusão, isso trouxe um grande mal para a igreja, porque esse desvio roubou da igreja, roubou do povo o sacerdócio. Agora estavam impedidos de exercer o seu sacerdócio pela própria igreja. E uma das coisas terríveis que eles fizeram foi para acentuar esse aspecto de que só o sacerdote ungido, ordenado pela igreja poderia fazer tudo isso, transformou agora os sacramentos em sacrifícios, para separar ainda mais. Por isso que, aí daí que nasce a doutrina da transubstanciação, que é outra heresia, de que há um sacrifício repetido do corpo de Cristo na ceia, que nós não acreditamos, evidentemente, hoje como igreja de Cristo. Por isso, irmãos, que no século XVI, a reforma protestante
ela resgatou muitas das verdades bíblicas abandonadas, e uma delas foi exatamente o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes, todos os servos, todos os cristãos. É isso que a Bíblia declara, essa é a vontade de Deus. É Deus quem santifica pecadores com a sua santidade. É Deus quem declara justa pessoas injustas com a sua justiça. É o Rei dos Reis quem faz de mendigos seus príncipes e sacerdotes. É isso que Deus fez comigo, Deus fez com você. Queridos, não importa os dogmas das igrejas, ou as tradições de qualquer religião, ou o que as igrejas dizem, algumas denominações dizem. O que importa é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. E Deus diz, meus filhos também são sacerdotes. Eles podem interceder, eles podem pregar, eles podem oferecer sacrifícios de louvor a mim, eles podem abençoar as pessoas em meu nome. Terceira verdade que eu quero declarar aos irmãos nessa noite, é que o cristão é sacerdote, não por meio dos filhos dos homens, mas por meio do Filho de Deus. Vejam aí comigo, por intermédio de Jesus Cristo, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Como, de que forma Deus transforma pecadores em santos sacerdotes? Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a causa instrumental de que eu e você agora somos sacerdotes. Há 2 textos lá em Apocalipse maravilhosos que nos lembram dessa verdade. Diz assim, Apocalipse 5, versos 9 e 10. Dignas de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e os constituíste reino e sacerdotes. Jesus Cristo comprou a mim e a você, para que nós nos tornássemos sacerdotes do Deus Altíssimo. E é por Ele, é por causa dEle, é por causa da obra do Calvário, é por causa da cruz de Cristo, que o caminho está aberto para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Em Apocalipse 1, 5 e 6, essa verdade é reafirmada. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é que a igreja aqui em Carapina é um reino de sacerdotes. Um povo sacerdotal, onde cada um está servindo a Deus e servindo as pessoas. Pensando nisso, Martinho Lutero, o grande reformador, declarou: de posse da primogenitura de todas as suas honras e dignidade, Jesus Cristo divide-a com todos os cristãos, para que por meio da fé, todos possam também ser reis e sacerdotes com Cristo. Tal como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, somos sacerdotes. Isto é muito mais do que ser reis, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Nós estamos no ano eleitoral, muitos choraram aqui uns dias atrás porque não foram eleitos, alguns vão chorar agora, outros vão se alegrar. Lá na igreja tivemos um irmão candidato a vereador, não foi eleito, mas a convicção dele e de cada servo de Deus é que mesmo que eu não seja vereador, mesmo que eu não seja prefeito, deputado, governador, presidente, senador, irmãos, nós temos uma posição muito mais elevada do que os maiores presidentes, os maiores reis, os maiores juízes. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós podemos nos achegar por causa de Jesus diante do trono da graça do Rei dos Reis, do Rei do Universo. E podemos, em nome dEle, ir por todo o mundo e pregar e proclamar o reino de Deus. Que privilégio maravilhoso! Somente em Cristo o cristão pode exercer verdadeiramente o seu sacerdócio.
talvez esse seja um problema gravíssimo, talvez não, é um problema gravíssimo, da religiosidade brasileira. Eu tenho amigos, familiares, que são pessoas que têm muita fé em Deus, mas eu tenho orado por eles e tenho falado com eles, para que eles obedeçam às Escrituras, porque infelizmente, apesar de ter uma fé muito grande em Deus, eles tentam se chegar a Deus, eles querem exercer a sua fé por meio de tantos outros mediadores. Mas a Bíblia diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu estava no aniversário de uma pessoa, membro da igreja, e era num restaurante, num local público, né? Tinha várias pessoas que não eram servos de Deus, e, em determinado momento, uma pessoa que tinha bebido e tal, ela sentiu muita vontade para falar o que ela pensava, e ela é de uma outra religião, e ela começou a falar dos mediadores que ela acredita, né? E eu só não falei na hora, porque realmente não era a hora, ali não dava para falar. Mas eu estou orando a Deus, e peço que os irmãos orem, porque muito em breve eu vou visitá-la. E eu quero ler este texto com ela, amorosamente, respeitosamente. Porque as pessoas que mesmo que têm muita fé, elas se ajoelham, elas clamam, mas confiados em outros mediadores que não é Jesus Cristo, elas não estão exercendo o seu sacerdócio de forma agradável a Deus. Elas nem mesmo conseguirão exercê-lo. A palavra de Deus é muito clara. Lá em Hebreus diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E é por ele, Jesus Cristo, que nós nos aproximamos com sincero coração, em plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E o escritor do livro aos Hebreus continua dizendo: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Mas Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Jesus Cristo continua para sempre, ontem, hoje, será para sempre, o sacerdócio imutável. Por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O meu sacerdócio, o seu sacerdócio, só é possível porque Jesus Cristo continua exercendo o seu sacerdócio de interceder por mim e por você. Diz a palavra de Deus, ele faz isso de maneira santa, inculpável, sem mácula, separado. Por isso que quando eu exerço o meu sacerdócio como filho de Deus, eu não tenho como deixar de falar das minhas falhas e pecados e receber perdão em Cristo Jesus, o único que é santo e inculpável. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. A antiga aliança era boa, mas a nova aliança é melhor, porque nos deu um sacerdote perfeito. Quero concluir, irmãos, esta palavra que Deus tem nos dado, dizendo que, ainda que eu e você possamos, no nosso quarto em secreto, orar, ainda que eu e você possamos individualmente pregar o Evangelho, o sacerdócio cristão só faz sentido quando ele é feito em relação e junto com a igreja. O sacerdócio, ele é coletivo. Não existe lugar para desigrejados. Não existe lugar para andorinhas voando sozinhas. Cada cristão precisa exercer o seu sacerdócio em comunidade. Até porque, como disse o sacerdote, ele serve também aos homens diante de Deus e a Deus diante dos homens. Então, na igreja, nós servimos uns aos outros. Vemos aqui um que toca, um que canta, um que está ali na porta junto ao diaconal, um que ministra as crianças, outro que constrói, outro que está aqui colocando ali para a gente visualizar a palavra, e cada um com seus dons e talentos, um servindo aos outros. Nenhum verdadeiro cristão, sacerdote do Deus Altíssimo, pode viver à parte da igreja,
pois é justamente em sua inserção na igreja, por meio dos sacramentos da comunhão constante, é que o seu sacerdócio é exercido plenamente. Ou se você está desanimado, afastado, desviado, desigrejado, reanime-se, avive-se. Sirva ao Senhor nesta igreja, onde Deus mandar, mas alegre-se com cada igreja de Cristo reunida para adorar a Deus. Sei que nós estamos vivendo tempo de pandemia, não sei qual tem sido a posição aqui do conselho, então falo isso com muito carinho, muito respeito. Se eu falar algo contrário que os irmãos pensam, tem toda a liberdade para corrigir, viu, pastor Júlio? Mas eu confesso aos irmãos que uma das minhas maiores dores da pandemia foi justamente perceber que muitas pessoas estavam simplesmente esquecendo o papel sacerdotal da igreja. Sim, irmãos, precisamos ter cuidados, precisamos ter responsabilidade uns com os outros, devemos ter sim, mas eu espero, irmãos, em nome de Jesus, que nenhum templo da igreja do Senhor venha se fechar daqui para frente. Mas mesmo que seja com poucos, mesmo que tenha que limitar o número de pessoas, mesmo que seja com os protocolos, mas que no mínimo, dominicalmente, o templo se abra para que os sacerdotes de Deus se reúnam. E aqueles que não puderem vir por motivos justos, em casa exerçam também seu sacerdócio. Mas quando um povo de Deus se reúne dominicalmente para prestar o culto que é devido a Deus, irmãos, isso não é opção, isso é mandamento. Isso é o exercício do sacerdócio coletivo da igreja. Ela intercede. E eu, irmãos, não tenho dúvida de que as coisas só não estão piores neste mundo, porque há o povo de Deus ainda aqui sobre a face da terra, exercendo o seu sacerdócio. A Bíblia diz que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, as dores serão muito fortes. Epidemias, guerras, em todo lugar, e tantas tribulações. Mas por causa desse povo que é sacerdote de Deus, que intercede, que proclama, que vive no altar de Deus, Deus vai abreviar esse tempo e vai levar a sua igreja para a sua presença. Então, igreja de Cristo, aqui em Carapina, exerça o seu sacerdócio, seja fiel, viva para Deus, viva servindo, em nome de Jesus. Amém.